Aí, garoto. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia do G365, um dia muito especial, mais um participante aqui, muito especial, a Karine. Hoje nós vamos ver um tema muito legal. E não se esqueça aqui de deixar o seu like, compartilhar. Talvez esse vídeo pode transformar a vida de alguém. E seja muito bem-vindo, Karine, a palavra é sua. Bom dia a todos, gratidão, Nilton, pelo convite, a Lê, a todos que estão aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karine, sou de Aquiraz, interior do Ceará. Mãe do Guilherme, professora, vendedora, palestrante. Eu digo que eu sou resposta de oração. Meus pais me batizaram como Karine e Pedro, mas meu nome é resposta de oração, porque eu creio que cada um de nós somos nessa terra. Viemos para essa terra com o propósito de servir outras pessoas sobre isso. E o tema de hoje, gente, quebrando princípios. Quais são os princípios que nós, muitas vezes, temos quebrado e temos resultados e ficamos nos questionando. Nossa, por que isso está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que eu não saio do lugar? Então, nessa jornada, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, e aí você vai entender também o porquê da escolha desse tema. Se fosse você, pegava aí papel e caneta, anotava, e vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar a vocês é o seguinte, para você, o que é princípio? E aí vocês, né, podem aí abrir o microfone e dizer, olha, princípio para mim é isso. Um de cada vez, por favor, para não tumultuar. André, fazer a chamada, né? Aquela coisa de professora. André, para você, o que é princípio, André? O que é princípio para mim é algo primordial, inicial, né? É o que inicia tudo, basicamente. Tá? Mais alguém poderia me dizer para você o que é princípio? Oi, Nilton, a palavra é sua. Essa palavra mexe muito comigo, tá? Princípio, né? Ética, né? Eu acho que tem tudo a ver com ética, com o que você realmente quer proporcionar ao próximo. É fundamental a gente ter princípios, isso é uma coisa que realmente a gente precisa ter. E eu tento carregar isso comigo. Às vezes a gente falha, a gente erra, né? Mas sempre buscando ter bons princípios. Eu estou amando o tema de hoje, eu vou, assim, degustar. Muito obrigado. Gratidão. O Pedro colocou aqui no chat. Posso falar também, Gary? Pode. Diz aí, Ale. A princípio, a própria palavra diz, né? Aquilo que vem primeiro, que foi estabelecido primeiro como fundamento, é como pilar. Ela é imutável, ela não depende de onde você está, da sua cultura. Então, é uma matéria-prima universal, aplicada a todas as pessoas, independente do tempo, independente do lugar. É aquilo que foi estabelecido no início, nos dias da criação, quando tudo foi criado, foram estabelecidos os princípios, e através dos princípios, nós temos a referência de tudo aquilo que nos rege em termos de moral, ética, em termos daquilo que nos orienta, que nos guia em comportamento, relacionamento, que nos dá direção quando a gente está perdido. Então, são esses pilares firmes, fixos, imutáveis, que não dependem de vitimismo, de circunstância de ninguém, mas é aquilo que a gente pode se agarrar com firmeza e confiar quando a gente está em dúvida. Aquilo lá é meu chão, é meu fundamento, é meu pilar, e eu vou me agarrar nele, e eu sei que eu vou estar indo no caminho certo se eu me agarrar nele. Uau, gratidão. Olha esse povo aqui, viu, Nilton? O Pedro colocou assim, fazer o certo mesmo quando ninguém vê. Gratidão a cada compartilhamento. E eu fui procurar o significado, gente, disso. E encontrei lá no dicionário, dizia assim, princípio, conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos, processo. Substantivo masculino, o começo.
o que ocorre ou existe primeiro que os demais. E assim como o Ale falou, o princípio, a palavra lá em Gênesis, né? O início, o começo. E no início Deus fez e disse, haja. Toda uma ordem. Teve um processo na construção. Se o grande regente de tudo nos ensina lá desde o início, olha, existe um processo, é processual. Toda colheita tem um processo, o plantio. Tudo existe o início, o meio, para se chegar ao fim. Muitas vezes a gente tem o quê? Caído na armadilha. Eu quero o resultado, eu quero o fruto, mas eu pulo etapas, eu não quero esperar o processo, né, do germinar, do crescer, do florir, para dar frutos. E outra perguntinha aqui, levanta a mão, por favor, então pode abrir. Quem tem empresa? Aqui no grupo, quem tem empresa? Nilton, José, o Pedro, Wagner, André, Osmar, a Levi, todo mundo, né? Você vai, o quê? Gerir alguma coisa, então você tem sim uma empresa. Sua família é uma empresa que você escolheu. E eu espero que para dar certo. A minha pergunta é, quais são os princípios que regem essa sua empresa? O que é aquilo que você disse, eu não abro mão? Na minha empresa, Karine, isso é pilar fundamental. As pessoas que vão estar comigo, elas têm que estar alinhadas a esses princípios. E aí, se alguém quiser compartilhar assim, Karine, um princípio de vários, esse daqui eu não abro mão, e puder compartilhar conosco. Honestidade, né? Honestidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, quem falou foi Wagner. Isso. Obrigada, Wagner. Mais alguém? Eu já falei um que ética, né? Mas tem vários. Se quiser anotar um livro aí, eu vou começar. Tem um monte. Né? Ajudar o próximo. Eu gosto muito de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas. E vejo que quando você transforma a vida de alguém, você está se transformando você mesmo. E isso tudo tem a ver com o princípio, né? E Deus realmente lá atrás criou tudo para a gente e nos colocou para governar. Então, governe a vida das pessoas, mas não governe com o intuito de mandar alguma coisa assim, ou de direcionar a pessoa para o caminho errado. Governar quer dizer que servir e realmente você prover o bem-estar daquela pessoa. Isso é governar. Governadores, por exemplo, eles realmente têm que prover o bem-estar de uma população. Então, quando você diz governar, é você realmente prover o bem-estar do próximo, né? Isso é muito fundamental. E eu vou ficar calado, senão eu vou falar sozinho, vou dar uma palestra aqui agora. Gratidão. E quando eu pergunto assim, ó, gente, quando eu estava pensando no tema, eu botei, qual é a frase que eu vou usar para nortear tudo que nós vamos falar? Eu botei, quando nós quebramos princípios, as regras aparecem. E aí depois eu fiquei, gente, qual é a diferença do princípio para a regra? Eu fiquei analisando esse cara. Quando eu olho para a palavra, quando o Senhor cria tudo, e ele diz, né, que criou o homem para assumir governo, para ser livre, para dominar sobre tudo. E aí eu botei aqui alinquei algumas coisas e fiquei, qual a diferença de princípio e regra? Já que toda vida que eu quebro um princípio, as regras aparecem. Eu botei princípio, tudo aquilo que me torna livre. A regra, tudo aquilo que rouba a minha liberdade. Princípio, ela revela a minha identidade. A regra, ela simplesmente deturpa, sabe? Ela te deixa longe do que é aquilo que o Senhor escolheu para você, daquilo que o Senhor diz que nós somos, imagem e semelhança deles. A gente revela o nosso caráter. Princípio, guia a gente, norteia a gente para o nosso propósito. Agora, quando eu estou somente baseado, vivendo através das regras, o que me acontece? Eu me distancio do meu propósito.
Porque enquanto um me dá liberdade, enquanto um me norteia, enquanto os princípios me levam mais rápido para cumprir o propósito nessa terra, quando eu não ajo, quando eu não vivo de acordo com princípios, e eu me encaixo somente porque as regras me privam, então eu vou ter que, vou fazer assim porque isso é obrigatório. Você não ficou livre para escolher, porque ali é uma obrigação. Então, tira a tua liberdade, tira o teu propósito, te distancia de tudo aquilo que o Senhor, né, te chamou. E aí eu queria saber agora qual é o princípio que rege a sua família. Você na sua casa, a sua família, ela conhece, vocês têm aí anotado. Para todo mundo ver quais são os princípios que regem a sua família. Porque a gente tem princípios dentro de empresa, dentro da igreja, dentro de todas as comunidades que a gente se deixa inserir, e se permite inserir, mas dentro da sua casa. Às vezes você diz, nossa, minha mulher age assim, está acontecendo isso, os meus filhos não me respeitam. Quais são os princípios que foram quebrados para que rompesse essa liberdade? Para que fosse rompido esse cumprimento de propósito? E aí, fica aí uma tarefinha, se você ainda não tem, ou nunca fez, ou nunca nem pensou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Karine. Eu criar princípios, a minha família saber quais são os princípios que norteiam, o que norteia a nossa família? Será que as pessoas que andam na sua casa sabem o que norteia? Sabe que você não abomina palavrões, e muitas vezes tem vindo pessoas para dentro da sua casa, tem trazido pessoas para dentro da sua casa que não condizem com os princípios que você diz, isso daqui não abro mão. Eu não abro mão, Karine, de sentar-se à mesa, de fazer as refeições com a minha família. Eu sei que não corre, mas nem que seja uma das refeições, então deixar muito claro. Olha, é um princípio de honra. Honrar o alimento, honrar o suor do nosso trabalho, honrar essas pessoas, é por elas que eu trabalho, então é uma forma de honrar. Então que a gente possa pensar. Se você vai lá, pega uma Constituição, tem lá trocentas regras, inciso 1, 2, não sei o que, menino do céu, um livro dessa grossura. E dentro da nossa instituição não tem uma folhinha. O que está regindo? Então, se eu não tenho como parametrizar, se eu não sei o que está ali, sabe, a orquestra, o maestro chega, durante um tempo da minha vida eu toquei saxofone, e aí uma coisa, o maestro chegava, ele dava a partitura e disse, olha, a música é essa. Cada um tinha um instrumento, poderia tocar a música que quisesse, mas quando eles, pegar aqui um papelzinho, olha, a música é essa daqui. E se saísse do tom, vamos voltar. E ele dizia, olha, foi o sax, eu não sei quem foi, mas foi o sax. Ele sabia, só não dizia o nome. Foi o trombone, surdo, não sei o quê. Porque ele sabia que ali estava norteado para aquilo. Então, a gente tinha que estar o quê? Com o ouvido afinado e de, olha, gente, se um aqui sai do compasso, desanda a carruagem. Então, na nossa família, quando a gente não desanda, sabe? Quando a gente sai de um desses princípios, se você estiver eles, né, alinkado, eu disse, nossa, agora eu entendi por que desandou, eu entendi que foi ali. Esse princípio eu não cumpri. Por não cumprir, quando digo cumprir, assim, porque vocês nortearam que ia viver dessa maneira, dessa forma. Eu sei onde foi o erro. Para quem trabalha com computação, quem trabalha com lógica de programação, você sabe que se a gente botar uma vírgula a mais ou uma a menos, não roda o programa, gente. Aí fica, nossa, o que aconteceu? Uma vírgula que faltou. Não roda o programa. Você diz, meu Deus, eu não sei. Aí o que tem que fazer? Ir lá, olhar linha por linha, caracteres por caracteres, para ver, cara, esqueci essa bendita vírgula. Uma vírgula fez toda a diferença para que o processo desse resultado. Então, quais são as vírgulas que estão faltando na nossa família? Que princípios estão sendo quebrados? E muitas vezes a gente tem colocado regras, e regras tão pesadas que casamentos são destruídos. Por conta disso, pela falta dos princípios ou pelo excesso de regras.
E se a gente entender ainda o seguinte, que quando nós vivemos por princípios, sabe, na verdade, quando a gente não vive por princípio, a gente se torna presa fácil do inimigo. Se fosse você, até anotava aí. Quando a gente não vive por princípios, nós nos tornamos presa fácil, as presas facinhas, sabe? Cordeirinho para o inimigo. Porque o inimigo conhece mais da nossa família do que a gente, muitas vezes. Ele sabe onde atingir. Exemplo, talvez aqui tenho mais homens do que mulheres, né? Ainda bem que a palavra está comigo, ninguém vai poder me interromper, ninguém vai dizer, não é verdade. Mas a mulher, e a palavra fala, é a base fundamental da família. A mulher é a base. E muitas vezes o que tem acontecido, o homem, por quebrar tantos princípios, tem destruído a sua família. Mas, Karine, na palavra está dizendo lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher sábia, não sei o quê. Vai para o Provérbios 31, filho, tem lá condutas, princípios, que você tem uma família de sucesso para a mulher. Aí eu fiquei me perguntando, mas qual é o papel do homem? O homem é a cabeça, eu sei que a mulher é o pescoço, ela vai lá e faz assim, um movimento. Mas um sem o outro é o complemento. Um complementa o outro. O problema é que muitas vezes um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. Aí fica verdadeiro cabo de guerra dentro de casa. Porque os princípios não foram ajustados, não se conhece, não se reconhece o que, de fato, por que essas pessoas estão ali, em comunhão. Quer dizer, era para ser em comunhão, né? Muitas vezes está sendo, ou qualquer outra coisa, menos isso, viver em comunhão. Então, na família, no casamento, nas amizades, relacionamentos, onde vai a gente se inserir? Se a gente não agir por princípios, a gente dá legalidade ao inimigo para que ele faça o que ele quiser. Aí a pergunta é, para que time a gente está jogando? Qual é o time que nós estamos jogando? O daquele que já não está tendo nem esforço, porque o ser humano por si só está fazendo a autodestruição? Ou nós estamos jogando no time daquele que disse, olha, eu te criei para ter vida, vida em abundância. Eu te criei para que você, sabe, homem, seja o protetor, o provedor da sua casa. Mulher, haja com sabedoria. Gente, você já viu alguém cair porque tropeçou na montanha? Não. Às vezes, gente, mas sabe aquela pedrinha que você não viu, que você, ai, meu pé, torceu o pé. O que foi isso, menino? Você não sabe? Pisei numa pedra de mau jeito. Como assim? Uma pedra? Torceu o pé. Tá de uma pedrinha. Então, assim são os relacionamentos. Quando a gente quebra princípios, são pequenos fragmentos, pequenas pedrinhas. Ai, Karine, nossa, assim como? E eu vou contar agora um pouco da minha história. Como que você se separou? Eu tenho um filho chamado Guilherme, minha bênção, uma herança do Senhor na minha vida. E o que acontece? Durante o casamento, eu vim para vários processos de traições. O não respeito. Ouvir palavras que o Senhor não me criou para ouvir. Então, assim, foram pedrinhas, ao ponto de eu dizer, Senhor, eu sei que família é um projeto teu. É um projeto que nasceu para dar certo. Mas a tua palavra diz que o homem, ele tem que ser o protetor, provedor, e eu não estou tendo nada disso. Pelo contrário. Passei 8 anos de depressão. Minha cama, gente, ela tinha um buraco. Porque eu ia para o trabalho, voltava. O quarto era o meu refúgio. O quarto era meu refúgio. E aí, quando eu vejo assim, ó, nossa, mas por que vários casais, né? Tem pessoas que traem, mas
Alguém conhece aqui? Alguém conhece alguém? Estou dizendo assim que é você. Alguém conhece? Alguém que já traiu? Levanta aí a mão. Você conhece? Tem um amigo, um parente, ouviu a história de alguém que já traiu? Conheço, Karine, já ouvi. Já ouvi várias. Mas você já ouviu também histórias de pessoas que traíram? Que na grande maioria das vezes, gente, né, é o homem. Não estou eximindo a culpa da mulher, que não existe, existe, mas a grande maioria é o homem. E que as mulheres perdoaram. E continuaram e viveram felizes, que vocês dizem, gente, parece que o negócio aí foi melhorar. Parece que isso nada aconteceu. Mas existem casais em que teve a traição e eles se odeiam, ao ponto de dizer, não quer nem ver pintado de ouro, como diz aqui no Ceará. Mas por quê? E eu me questionava isso quando aconteceu comigo. Eu disse, hoje eu entendo. Sabe as pedrinhas que eu mencionei? Foram muitas pedrinhas que doeram. Foram muitas pedrinhas que você diz, olha, eu não quero passar de novo por esse caminho. Se fosse só um trupicão, você caísse, só sarou aqui o joelho, eu levanto, tá tudo bem, foi um. A gente alinha, a gente coloca aqui os princípios e a gente consegue. O problema é quando são vários que vocês, assim, tem que fazer malabarismo para andar. Aí eu entendi. Para eu não carregar também, porque eu estava carregando tanta culpa, porque eu ficava, nossa, por que eu não agi assim? Por que eu, né? E as pessoas veem muitos julgamentos, né? As pessoas são muito rápidas no julgar e muito tardia no acolher. E a diferença dessa situação é isso, porque muitas vezes o homem não entende que para ele cumprir o propósito aqui na Terra, o homem, para cumprir grandes propósitos na Terra, ele tem que estar ali alinhado com a sua esposa. E se você, Karine, mas como assim? Que autoridade é? Você fala, não está lá, se a gente for olhar lá, Abraão. Abraão estava debaixo de uma promessa. Qual a promessa? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostro, e você terás, né, serás pai de multidões. A promessa era sobre quem? Sara ou Abraão? A promessa era sobre a vida de Abraão. Mas para as promessas de Abraão serem cumpridas, era necessário que ele entendesse a importância de Sara. Que se ele quebrasse princípios com Sara, ele não teria promessas. As promessas que o Senhor tinha com ele não seriam realizadas. E quando você vê aí, mas qual era? Então, Karine, o que Sara... Gente, porque quando... E aí eu entendi também nessa leitura, que tava... Gente, juro para vocês que eu entendi isso ontem, quando eu estava lendo a palavra, lendo esse trecho de Gênesis, e eu disse, caraca, eu entendi o porquê que a maioria das traições são os homens. Porque para o homem, família, para ter um filho, e aí eu peço licença para falar até isso, vai lá, faz rapidinho, tá tudo certo. Semeou a terra. Só que a mulher é a responsável para suportar o processo. Os 9 meses. Por isso que a mulher raramente vai abrir mão da sua família. Ela vai lutar, ela vai aguentar, ela vai suportar dores. Assim como Cristo suportou. Porque ela entende o valor. Dizer, cara, eu passei 9 meses. Pergunto à mãe. Dona Neuza está aqui. Dona Neuza, a senhora tem filhos? O André está aí, né? O André, que maravilha. Um fruto, né? Se reconhece pela árvore, está aí, então. A resposta. Dona Neuza, se o André cometesse alguma coisa assim, fugisse de princípios que a senhora disse, nossa, isso daqui para mim é me matar, a senhora iria abandonar seu filho? Assim como não abandonei até hoje. Também estou separada já há 12 anos e nem por isso não deixei nenhum dos 3. Os 3 são casados, mas mãe é mãe, né? Mãe, ela acolhe, ela quer
abraçar, envolver todos eles, né? Ah, Sim. e é bem isso aí. Mas é, então, porque assim, ó, nós passamos mais tempo no processo. O homem, ele recebe o fruto, ele semeou e colhe o fruto. Quem lavrou a terra? Quem cuidou da terra? Quem cuidou no dia da seca, da chuva, do sol, da tempestade? A mulher. Tem muitos homens, gente, e abrindo parênteses, né? Não estou generalizando. Tem muitos homens que são verdadeiros exímios, nossa, que você diz, essa mulher foi abençoada com o marido que teve, porque ela encontra um parceiro, uma pessoa que anda do lado, um protetor, um provedor, um que cuida. Que quando a mulher está cansada, na hora de aumentar, ele se encosta aqui do lado, assim, nas costas, e diz assim, ó, filha, encosta aqui, que eu sei que as costas estão doendo. Eu quero falar uma coisa aqui, Oi, Nilton. que é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Ontem mesmo eu falei isso com o Ale. Ele até achou engraçado. Eu entendo que a mulher, ela é o esteio de uma tenda, né? Eu considero que a minha esposa é o esteio da minha tenda. Porque sem ela, é um mero pano no deserto, não faz nada. Mas com esse esteio, a gente cobre os filhos, cobre tudo. Você vê o seguinte, tanto que a importância da mulher, né? O homem, quando ele entende a importância da mulher na vida dele, ele começa a realmente entender todo esse processo e a valorizar mais. Porque se você não tem esteio, meu amigo, você pode ter certeza que você é apenas um pano jogado no chão. E aí? Né? O que você me diz? É tudo. Não estou aqui glorificando você, não, tá? Estou glorificando a minha esposa. Porque ela é demais. É fera. Eu vou te falar, viu? Se eu tivesse que procurar alguém para casar, eu acho que se ela não tivesse nascido agora, eu ia esperar. Não sei se eu ia dar conta. Vamos lá. Vamos juntos. Gratidão. E aí, se a gente olhar para a história de Abraão, quando o Senhor fala com Abraão, Abraão se preocupa porque, nossa, eu vou ser pai de multidões e tal. E a Sara diz o quê? Mas como, Senhor, que vai acontecer isso? Eu já sou velha e no seu... A Sara está preocupada com o processo. Abraão já estava lá, os resultados, eu vou ser pai de multidões. E a Sara, como que vai se dar isso, Deus? É tanto que o Senhor sonda o coração de Sara e diz, mulher, deixa que como... Fica pela minha parte, né? Eu preciso de você no processo. Você é essa base do processo para que se cumpra a promessa na vida de Abraão. Mas entende que muitas vezes o homem só está... É o resultado e a mulher pensa no processo. Vai fazer um aniversário. Mulher, faz de qualquer jeito. Bota aí um salgadinho. A mulher se preocupa e o salgadinho, não sei o quê, e a mesa. E fica maluca da vida. Aí o homem, nossa, para que tudo isso? Mas ele vai lá na festa e recebendo os amigos e tal. A mulher está lá na cozinha desesperada se o refrigerante vai dar, se o salgado vai dar, se o bolo vai ser processo. O homem, o resultado. Vai fazer um evento, vocês aí estão aí no movimento do evento e tal. Para quem está na linha de frente, você o microfone, não sei o quê, e as cadeiras e a caixinha e tal, detalhes. Eu vou ficar te interrompendo, né? Que você vai falando. Claro. Portanto que o tema hoje, ele mexe muito comigo, tá? Ontem, novamente, isso aqui é uma coisa maravilhosa que vai acontecer no evento, mas isso não surgiu, não foi por mim, não, tá? Eu estava numa reunião lá no shopping e me mandam uma foto de várias caixinhas dessa aqui. Essa aqui é só protótipo. E eu até falei, mas você não gosta que eu te agradeço e te elogio? Não, eu não gosto de elogio, não. Eu só fiz, tá aí. Mas ela estava realmente aqui no escritório, na papelaria dela, criando coisas para o nosso evento. Sem pedir, sem nada, entendeu? E a gente vê o seguinte, entender esse processo, que a mulher sempre ela está por trás, escondida, mas ela não está em evidência, mas ela está no processo tão árduo que tudo que ela faz é em prol do bem-estar da família. Começa pelo esposo. Esposo, filhos, e por aí vai. Ela está no processo de realmente cobrir tudo isso aí, fazer com que isso dê certo. Ela realmente busca
a causa, né, para ela. Isso é top demais. E eu vou parar, senão eu continuo. É tanto que como eu falei, eu não sei se eu comentei, gente, eu sou escritora, lancei meu primeiro livro, Resposta de Oração, que está no forno, já fazendo o segundo, que se chama Toda Beleza Tem Bastidores. Toda beleza tem bastidores. Por trás de um evento desse, que para quem vai no dia vai só usufruir, mas não sabe os bastidores do antes, o durante, e não vai saber o depois. Toda beleza tem bastidores. E aí sabe, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Tem sim. Tem uma mulher que está ali. Para você estar aqui agora, para você fazer os seus negócios, tem uma mulher que muitas vezes está segurando a barra em casa com os filhos, e do supermercado, e dando conta de 1000 coisas. E por fugir de princípios, muitas vezes, você joga fora o ouro precioso que o Senhor te deu. E o inimigo, por saber tanto do papel da mulher, e saber que o homem, muitas vezes, é mais vulnerável a fugir dos princípios, o que acontece? Ele tenta semear na mente da mulher várias coisas, para que aconteça, sabe, muitas vezes, confusão. Ele descobriu que, afrontando a mulher, ele machuca o marido. O inimigo, ele é sagaz, ele fica ali só na espreita. Então quer dizer que é isso. Já sei onde vou agir. A palavra do Senhor lá em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Aí vem para a mulher. E ainda diz assim lá para o homem, Provérbios 21:19, melhor é morar numa terra deserta do que a casa com uma mulher rixosa, iracunda, né? Ou seja, aquela mulher que arranja, que é briguenta, e se irrita, e arranja confusão, e torna o ambiente pesado. Aí eu fiquei perguntando assim, nossa, o Senhor aqui foi pesado com a gente. Melhor estar no deserto do que estar com a gente dentro de casa. Aí eu fiquei, mas por que a mulher fica rinchosa? Por que a mulher fica iracunda? Por que a mulher fica assim, se irrita com facilidade? Porque volto lá para o início. Será que nós temos na nossa casa os princípios que norteiam a nossa família? Muitas vezes, por não ter esses princípios, viram uma verdadeira bagunça. A mulher não se sente protegida, a mulher não se sente acolhida, a mulher não se sente provida pelo esposo. E quando se tem filho, aí ela fica, ei, lembra a mulher processual. Ela quer saber, gente, eu quero saber se vai ter comida, se vai ter almoço, se vai ter a janta. O homem diz, não, faz qualquer coisa aí, a gente come. A mulher não, ela diz, nossa, meu filho, eu quero dar isso daqui, porque eu ouvi ele de manhã pedindo, entende? Então, se você puder anotar aí, para você pensar nesse dia de hoje, assim, ó, a função da mulher, levantar o marido. É função do homem levantar a sua esposa. É função do homem. Sabe, olha, se o homem entendesse que quando ele valoriza a sua esposa, quando ele traz ela para si, quando ele diz assim, cara, essa é minha mulher aqui, ó, eu ando de mão dadas com orgulho, essa é minha esposa, e você chegar nas rodas e dizer, essa é minha esposa. Sem ela, às vezes ela fica até envergonhada de receber elogios porque ela não está acostumada com isso dentro de casa. Ela não está acostumada a ser recebida com, sabe? Às vezes, quando o esposo vai lá, sabe, elogiar, ela até olha assim, diz assim, quem é esse? Em casa é um jumento batizado comigo. Aqui na frente dos amigos, moço, acho que eu vou ficar por aqui porque o negócio aqui está melhor do que lá em casa. Trocaram, foi? Quando a gente não age com princípios dentro da nossa casa, lá fora, gente, só são reflexos. Sabe quando você vai e a sua mulher fica lá trombuda? É porque ela não se vê parte do teu processo. Ela não se vê parte da tua história. É por isso que ela fica trombuda, ela fica rinchosa, ela fica assim, ó, iracunda. Porque ela não se sente parte. Ela se sente só assim, quer dizer que eu só fui, como diz aqui no Ceará, parideira, pari teus filhos? Aqui é para limpar a casa? Mas em momento nenhum eu sou acolhida, sou protegida. Os princípios aqui quebra toda hora. A gente combina, tá combinado. Aí você vai lá e, em questão de segundos, o que foi combinado já descombinou tudo. E ela diz, como assim a gente tinha combinado? A função do homem é proteger. A função do homem, acolher, prover,
Cara, se você fizer só isso está na Bíblia. Proteção e provisão. A mulher procura no homem, a primeira coisa que ela procura é proteção. Se você não dá o mínimo, que é proteger a sua esposa. Alguém fala mal da tua esposa, você tem que ser o primeiro a proteger ela. Às vezes está dentro da tua família, a sogra, o sogro, o vizinho, o periquito, o papagaio, qualquer pessoa fala mal da sua esposa e você diz, é mesmo, mãe? Meu Deus, não estou suportando. Ei, marido, sábio. Aqui, agora eu digo como, né, várias coisas, e alguma dessas pedrinhas foi isso. Você tem que ser o primeiro a dizer, mamãe, eu lhe respeito, mas da minha esposa, o único que pode falar sou eu. Isso é um princípio que você tem que colocar, deixar muito claro para a sua família. Que você não admite que pessoas falem mal da sua esposa. E muitas vezes você é o primeiro a entrar na roda para falar mal dela. É como? Se você você vai para a casa da mãe, vai para a casa da irmã, da tia, dos amigos, a roda de amigos, e você é o primeiro a quebrar os princípios que você disse o quê? Eu vou te amar, vou te respeitar até que a morte nos separe. Como? Não existe colheita se você está quebrando os processos. Não tem como. Não tem como. Então, para o homem, para você cumprir papel aqui nessa terra, você precisa de uma mulher, você precisa, sim, fazer com que ela se sinta amada. Qual foi a última vez que você disse para sua mulher que você era amada? Quais são as linguagens do amor da sua mulher? Você já descobriu? Se ela, não, a linguagem do amor dela é presente, a linguagem do amor dela é atenção. Às vezes ela diz assim, mas eu já falei 10 vezes, essa luz ainda está queimada. Essa luz, eu vou precisar subir aí para ajeitar essa luz. Ela falou 10 vezes. Então, a linguagem do amor que eu estava dizendo, ela, olha, eu só preciso que tenha um homem que, sabe, me escute e supra aqui uma simples necessidade de trocar uma lâmpada. O que tem na sua casa aí que a sua mulher já pediu? Ela já perdeu até a paciência que ela mesma se virou para fazer. Porque ela diz, eu não tenho não, marido em casa não, filha, sou eu que faço. O homem lá de casa sou eu. Eu que troco a lâmpada, eu que ajeito a portinha que está caindo, a gaveta, aquelas benditas gavetas, sabe, do guarda-roupa que tende a cair, que você fica, meu Deus, esse povo aqui fez guarda-roupa para eu não ter nunca uma paz na minha casa. Aí você só precisava daquele negocinho lá, eu não sei se é dobradiço, um negócio que você bota os parafusinhos assim, ajusta, só precisava disso, de um ajuste. Aí na tua casa vira um inferno porque você não se dispôs a fazer um ajuste num parafuso. Honrar os princípios lá do casamento. Eu vou te honrar, vou te proteger, eu vou te amar na saúde, na tristeza, na alegria, na doença. Quebrando princípios. É por isso que sua vida está vivendo um verdadeiro caos muitas vezes. Você chega em casa, acha que chegou numa guerra. Diz, não, eu acho que eu vou voltar para o trabalho, que lá o negócio estava pesado, mas aqui está pior. É porque lá no trabalho, você engole cobras e lagartos. Dentro da sua casa, você vomita eles para sua esposa, para os seus filhos. Você, sabe, desce o abacaxi, o chefe falando, mas na tua esposa, se ela falar assim, você diz, eu trabalho o dia todo, eu não sei o quê, eu trago comida, quer o que mais? Eu quero respeito, eu quero, sabe, saber que eu tenho um homem que está ali do meu lado. Uma pessoa que vai me ouvir, que vai me escutar, que no dia que eu tiver TPM, eu vou ter alguém para dizer, meu amor, eu trouxe um chocolate para você, não é porque você não quer ter, sabe, tantas coisas, aí você, com muita sabedoria, já traz, já, né, cultiva, diz, meu Deus do céu, está chegando o dia que a Terceira Guerra Mundial vai atingir minha casa todo mês. Sobre isso. É sobre isso. Então, a gente precisa entender que princípios quebrados. Toda vez que a gente quebra princípio, as regras começam. Aí você diz, mas a minha mulher não confia em mim. Por que sua mulher não confia? Por quê? Você se pergunta por que a mulher não confia? Eu não posso, menina, ir ali na padaria. Provavelmente porque os princípios foram quebrados tantas vezes que mesmo quando você diz a verdade, ela não acredita. Ela está tão acostumada aos princípios serem quebrados que prometeu hoje, amanhã,
Às vezes não dá nem 24 horas. Então, cristal quebrado. Ela fica com o pé atrás. Você pode passar a ser o melhor marido do mundo, mas uma vez esses princípios sendo quebrados, querendo ou não, gente. Pergunta você, quando alguém trai você, um amigo, num relacionamento, num negócio, como você se sente? Quero nem ver fulano nem pitar de ouro. Passa na outra rua, que eu não quero ver. Por que sua esposa seria diferente? Aí, lembra de ontem? Sobre a mentira? Aí eu perguntei, quem trai quem? Quem que está traindo quem? Não, na verdade, você está se traindo. Os princípios que você disse que eram, esses daqui eu não abro mão. Ei, você é o primeiro a estar quebrando os princípios que você diz que rege a sua vida. E, na verdade, você está sendo verdadeiro, 220, né? 220 mentiras por dia inteiro. Cuidado, talvez você está contando mais mentira para você do que o povo lá fora. Talvez você está contando mais mentira para você. Aí, né, eu lembrei agora de José, quando diz a gente conta tanta mentira que parece verdade que a gente acredita, né? E outras pessoas começam a acreditar também. Como José diz, ele conta mentira tão bem, que até ele acredita. Quais são as mentiras que a gente tem contado tão bem para a gente, que a gente passa a dizer, nossa, a culpa não é minha. Se a culpa é minha, põe quem eu quiser, né? Então, recebe você, mulher, recebe você. Ai, Karine, mas hoje você tá mal, só batendo nos homens. Então, gente, vocês estão diante de uma mulher que foi por mais de 8 anos ferida. E aí eu digo com um pouquinho de propriedade. Se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter uma vida sensacional, extraordinária, se você quer que as promessas do Senhor, de fato, aconteçam na sua vida, honre a sua esposa. Seja para ela o guarda-chuva no dia de sol. Seja para ela o tapete vermelho que ninguém quis estender. Seja para ela aquela pessoa que diz assim, deu errado, mas eu estou contigo. Seja para ela um cultivador de sonhos, não um roubador de sonhos. Lembra que o inimigo sabe que se ele acertar a mulher, você está ferrado. Vocês já viram alguns ônibus? Tem, assim, assentos agora para mulher, nos alguns pavilhões de metrô, específico a mulher. Por quê? Por que agora tem regras? Porque princípios foram quebrados. Por que tem não sei o quê, da Maria, princípios quebrados. A regra só existe porque princípios são quebrados. Então, assim, quando você não honra aquela que transforma a sua vida, ou poderia transformar a sua vida mais fácil, se assim você fizesse, se você honrasse, várias regras serão criadas dentro da sua casa, e você vai se sentir numa prisão. Não posso fazer nada, nem respirar direito, que eu vou ter que perguntar se o ar está podendo, agora reservado para mim. Porque princípios foram quebrados. Gente, quando uma mulher é protegida, quando uma mulher, sabe, é acolhida, quando ela é cuidada, ela vai te fazer um homem mais feliz desse mundo. Porque ela deseja, ela anseia ter uma família. Ela deseja, ela anseia, sabe por quê? O Senhor criou a mulher para que as descendências continuassem. A descendência, nós carregamos a semente da descendência de Cristo. Deixa só os homens na terra. Pronto, acabou-se. Existem alguns projetos, os projetos do Senhor são feitos? Não. Precisa da mulher. Você nem existiria. Eu não vou pedir nem para falar, nem para levantar a mão, mas só para refletir. Quem aqui, antes de tomar uma decisão, quem aqui, antes de dizer, cara, eu vou fazer isso, eu vou consultar minha esposa. Eu vou perguntar qual é a opinião dela. Ou você só chega com os resultados já falidos, aí você diz, então, sabe aquele dinheiro que a gente tinha reservado para isso? Então, sabe a mãozinha lá dando de cor da mentira? Mão na cabeça, os códigos de ontem? Deu ruim. Pergunte para sua esposa o que ela acha dos seus amigos. Aí você vai ter um raio-x. Olha, a gente tem disso, gente.
Ai do homem que ouve sua esposa. E ele vai fugir de várias ciladas. Vai fugir de várias ciladas. Todas as vezes que você consultar a sua esposa, a probabilidade do negócio dar certo é bem maior. A probabilidade, tá? Não estou dizendo que é 100% de certeza, porque a gente também erra. Né? Vou botar aqui agora um bocadinho, vou, né, deixar só o chicote em cima de vocês, não. Uma mulher protegida, lembre sempre, uma mulher respeitada, cuidada. Ela topa qualquer coisa, meu amigo, com você. Pode ser o projeto mais doido da sua vida, que ninguém acredita, só ela. Você diz assim, olha, menino, se não fosse essa minha mulher, eu nunca tinha saído nem do lugar. Mas a bichinha aqui é danada. Outra não tinha topado, não. Ela é louca, mais louca do que eu. Por não ter me parado. Quando a mulher é protegida, é amada, é respeitada, meu filho, você consegue tudo da sua esposa. Tudo e mais um pouco. Porque ela é a primeira a te defender em qualquer... É meu marido, é doido, mas é meu e nós vamos fazer. Deixa ele, eu vou sonhar com ele. Se der ruim, sou eu que estou comendo aqui mais ele dentro de casa, não é você que vai comer aqui o ovinho com baião. Tamo junto, até depois do fim, tô. E não tô nem aí. Quem pensa, que diga, que fale, é feinha, mas é meu. Eu não deixo que ninguém tasque. Mãe, não ia falar não. Não admito você falar do meu esposo. Ela vai te defender até o último dia, seja de quem for. Mesmo você estando errado, muitas vezes ela vai te defender. Porque ela se sente, sabe, é como se fosse uma diva, dizer, cara, eu tenho o melhor marido do mundo. Meu marido. Às vezes ela fala tanto, coitada, que tá até dando aí chances para outra dizer, opa, começar a olhar. Fala tanto, né? A propaganda é tão boa que a pessoa começa, não tinha reparado, mas você falando, viu? Cuidado também, mulher. As propagandas aí. Você pode estar dando brechas para que o inimigo diga assim, achei uma brecha. Aquela amiguinha que tem uma vida destruída, o marido que não valoriza, da mesma forma. Justamente você não se sente valorizado, aí lá de fora vai valorizar, e você é só uma traiçãozinha de leve, rápida. Um olhar sinuoso, um abraço, aqueles abraços maliciosos. Você aceita olhares, abraços maliciosos. Você vai olhar para outras esposas, sabe por quê? Porque você não honra a sua. E por não honrar, você não recebe em casa o que você está procurando na rua. Porque você quebrou princípios. Princípios de honra. Quantos filhos quebram o princípio de honra com o pai? E aí um dos princípios que está lá, na Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Aí o que você recebe? Atrás de todo o princípio tem uma recompensa. Para que teus dias se prolonguem na terra. Honra tua mulher para que você viva feliz. Honra sua mulher para que haja fruto. Ei, nós somos terra fértil, em tudo, em qualquer situação. Para de quebrar princípios. Para de negociar princípios. Porque entrou um amigo novo. Cuidado com as tuas amizades, ambientes. Quem são as pessoas que você está convivendo? Quem são as pessoas que você está ouvindo? Você que é casado, quer andar com os solteiros. Ei, a vida do solteiro passou, filho. Você tem um casamento mais ou menos, o casamento está ruim, você vai se aconselhar com quem está pior que você. Qual é o conselho que você vai levar? Abandona essa doida, moça. Você está maluco? Eu já tinha abandonado faz tempo, a mim abandonei, tô de boa aqui, usufruindo, desfrutando que nada. Quando termina a gandaia, ele volta para casa, ele não tem ninguém. Sabe aquele dia que você está cansado, pesado, você diz, eu só queria alguém para conversar. Você vai dizer assim, nossa, bem, aconteceu hoje na empresa, acontece aqui no trabalho. Ela vai te ouvir. Outro vai dizer, vai contar com as tuas pitangas para outro. Ela vai dizer, vai melhorar. Ela vai te dar um consolo, sabe? Um alento. Oi, Newton. Gente, olha o tempo também, né? Estou aqui falando, tem tanta garota. Não, tô chegando mais tempo, né? Mas, assim, esse tema é top demais, porque a gente vai ouvindo e vai aprendendo muito com ele. E muita família realmente é destruída por essa falta de compromisso do homem mesmo em relação a algumas coisas, né? Quando vai buscar conselho, buscar no lugar errado, isso é uma coisa que destrói muito o casamento.
Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade e ele, em vez de buscar apoio na esposa, ele vai buscar apoio no lugar errado, né? Às vezes ele tem uma dificuldade financeira, ele acha que se ele for lá na esposa conversar com ela, ele vai estar se rebaixando. Mas eu, por exemplo, eu com dificuldade financeira, com financeira boa ou não, eu sempre vou conversar com a minha esposa. E sempre ela me entende, entendeu? Isso é muito top. E ela diz, ah, que tal a gente ir por esse caminho? E lá em casa, na nossa vida, foi sempre assim, ó, deixa que eu vou fazer o meu papel de prover, e você faz seu papel de esposa, e aí eu vou te ajudar, você me ajudar, e vamos vencer junto. E sempre deu certo, né? Ah, essa noite mesmo, a minha filha começou a sentir um pouco de dor, né? E ela é muito ansiosa. Ela, quando sente qualquer dorzinha, ela acha que ela vai morrer. Aí, inclusive, meu genro está aqui, ó, ele não sabe disso, mas ele vai escutar agora. Aí, ela foi lá para o nosso quarto. Ai, está me doendo aqui, tem um negócio doendo e tal. Blá, blá, blá. A minha esposa falou assim, levanta, deixa eu deitar aqui, né? Aí a minha esposa foi cuidar dela e eu fui para a sala dormir na sala. Eu peguei meu travesseirinho, o lençolzinho, ó, pá, para a sala. Aí, olha só, a gente entender um papel tão especial da mulher. Ela sabe que eu tinha que fazer a live, eu precisava descansar, para dizer, ó, vai descansar, você fazer seu compromisso e deixa que eu cuido, né? E se fosse outro, ia falar assim, não, vou sair da minha cama, pá, vai lá para a sala com ela, ia fazer desse jeito. Não, eu peguei minha cobertinha, ó, pá, no colchãozinho lá na sala, dormi a noite inteira, levantei cedo. Aí, na hora que eu saí, estava sem cedo, eu ia aí, a Camila também? Não, rapidinho ela dormiu, tá tudo bem, né? Ah, o tanto que o filho precisa do apoio da mãe, né? E aí esses momentos a gente tem que entender. E o tanto que a mãe é protetora. E ela não protege, ela protege a casa, não protege só os filhos, né? E ela sabe o momento real de fazer, e a forma até de solicitar, ó, faz isso que eu vou fazer aquilo. Mas tudo a ver, o que você está falando tudo hoje, é coisa que eu me identifico muito, essa questão de princípio, né, claro. E minha esposa, realmente, ela sempre andou lado a lado. Todo negócio que eu faço, eu sou meio maluco, sou muito empreendedor. Eu sempre estou criando novos negócios. Ontem mesmo, uma pessoa me apresentando um aplicativo e tal, eu preciso fazer. Eu falei assim, quanto que é? Quero estar no negócio. Aí eu já estava comprando a empresa do cara. Ali. Já estava embarcando em mais um negócio. Por quê? Eu tenho uma visão empreendedora, e eu sei que lá na minha casa, eu tenho o esteio da minha tenda, que qualquer coisa que eu fizer aqui fora, ela vai apoiar, entendeu? E quando a gente sabe que tem essa pessoa do lado que te apoia, você não tem medo, você desafia os medos, você desafia tudo. E quando você desafia, realmente você tem resultado, mas desafia pelo lado bom, para trazer frutos para dentro de casa. O tema de hoje é muito top. Eu acho que eu vou dar mais umas 2 vidas nele aqui no YouTube depois, porque eu gosto mais. Muito obrigado por trazer, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu dou já a palavra a Lei, Wagner. Você falou algo, sabe, o Nilton, e era um dos princípios que, lá no meu casamento, e era muito criticada pela família dele, do pai do meu filho, que eu sempre fui acostumada na minha casa. Meu pai chegava do trabalho, gente, meu pai é agricultor, trabalhou sempre com feira, e quando ele chegava, ele botava todo o dinheiro na mesa, e ele juntava toda a família. E ele dizia, nós temos isso. Nós temos isso. Eu me lembro que eu aprendi isso, eu sou formada em matemática, aprendi matemática muito cedo porque meu pai dava dinheiro, mandava a gente contar, ele dizia, olha, e quem fizer a conta mais rápida vai ganhar, era moeda, sabe que era, na época era cruzado, cruzeiro, eu não lembro direito qual das eram as moedas, mas era esse negócio do cruzado, cruzeiro, e tal, e a gente sempre lidou com, sabe, a gente lidava com dinheiro desde muito cedo, criança, meu pai sempre nos norteou, né,
A gente, para ter, a gente precisa fazer. Para ter o resultado, é preciso respeitar o processo, né? Olha, eu digo que eu aprendi mais na lavoura aqui de casa do que nas escolas, na faculdade, quase 4 anos, meu Deus. Então, assim, muitas vezes o homem cobre, a mulher não sabe quanto você ganha. E ela não se sente pertencente, ela vai dizer que você é muquirana, que você está escondendo. Ela não sabe, filho. Ah, não, esse dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Não. Ei, no dia que você entender que o dinheiro são de vocês, olha, vocês vão 50% do problema de vocês, do pedir, vai acabar. Você quer esconder da mulher, porque eu não estou conseguindo prover, por você esconder, ela vai achar que você está gastando com alguém. Ela está achando que você está desviando verba. Tá que nem uns partidos aí, entendeu? Só para não gerar contenda. Porque ela não sabe o que está acontecendo. Aí, por falta de sabedoria, por quebrar princípios, né, o de ocultar, você começa a ter certas guerras mundiais quase todo dia dentro da sua casa. Os filhos ficam pedindo, e você diz, não tem, menino, isso aqui, dinheiro não dá em árvore. Ei, é porque ele não sabe. Quando a criança sabe, e isso, gente, estou falando por experiência própria, que o meu pai botava o dinheiro e disse, olha, esse daqui a gente vai fazer isso, esse daqui é para reinvestir, porque quem trabalha com comércio sabe como é, você tem que reinvestir o dinheiro para poder gerar mais fruto. Então, deixava muito claro. Esse dinheiro a gente dá para ir à praia. Olha, a gente vai à praia, mas dá para comprar um peixe. Ou não, agora esse dia só vai dar para comprar água de coco e a batata. Então, a gente já ia sabendo, não, nós vamos à praia, mas meu pai já dizia, para essa semana não dá. O peixe, a gente vem almoçar em casa. Mas dá pra gente ir lá tomar água de coco e comer uma batatinha. Então, às vezes, você tem contendas com seus filhos, contenda com sua esposa, porque você não deixa, você quer se botar, muitas vezes, num patamar de que eu não posso deixar as pessoas saberem o que está acontecendo. Ei, baixa a guarda e você ganha a guerra. Qual é o objetivo da guerra? A paz. A bandeirinha branca. Aciona a bandeira branca aí. Oi, Ale. Oi, querida. Estão me ouvindo? Ficou surdo aqui de repente. Tá tudo certo, né? Karine, guerreira. Rapaz, essa mulher é uma potência. Não tinha dúvida que essas águas iam nos inundar hoje, nos afogar com tanta história, tanta autoridade que você carrega. A gente já se conhece um tempo, né? E essa história sua, o que você fez e faz com a sua história e a forma como você usa tudo que você viveu, todas as dores, todas as feridas, a forma com que você pega todas as cicatrizes agora e consegue multiplicar isso como remédio para as pessoas, né, que passam pelas mesmas dores. E acaba que o tema de família, né, não tem quem não é impactado, né? E já sempre que te acompanho, eu vejo essa mesma energia, esse mesmo propósito, né, em trazer cola, né, para aquilo que tem que ficar grudado, tem que ficar em unidade. E mexe muito comigo, porque eu sou, acima de qualquer talento ou habilidade que Deus me deu, cara, o amor e a dedicação à família como para aqui na Terra, supera qualquer propósito. Dentro de casa a gente tem a oportunidade de fazer testes, pequenos MVPs, né? Pequenos protótipos que a gente roda que funcionou dentro de casa, você vai explodir lá fora. Se falhou lá na casa, acabou, já vai ser um fracasso lá fora. Então você tem a oportunidade dentro do seu lar, dentro da sua casa, estar com as pessoas que estão dispostas a acreditar em você, estão dispostas a estar junto com você, igual a sua esposa, né? O seu cônjuge, os seus filhos, e você rodando os seus projetos, os seus sonhos lá, você tem uma liberdade de testar, de falhar, de reerguer, junto com essas pessoas que estão acreditando em você, mesmo no momento de falha. E a hora que você passa nesses testes lá e vai para fora, você está preparado, aquele soldado preparado para poder guerrear e
e tomar a frente na batalha e sair vitorioso. Então, quando você começou a live falando sobre princípios, né, e linkou isso com a quebra do princípio que gera fardos de regras, né, e trouxe isso para dentro da linguagem da família, é isso mesmo, faz todo o sentido. E aquilo que você convidou, olha só que convite que ela fez, que bacana. Quais são os princípios, a Constituição que você está seguindo dentro da sua casa? Olha tanto que isso é bacana. Da mesma forma que na empresa você tem aquela preocupação de fazer missão, valores, a cultura empresarial, os objetivos, tudo você tem aqui lá certinho, querendo enquadrar. Dentro da sua casa você não tem isso. Dentro da sua casa você não... Para onde que nós vamos caminhar a família? Qual que é a nossa visão aqui como família, em unidade, no princípio da unidade, respeitando a individualidade e os sonhos de cada um, né? E a gente se complementando, se unindo e entendendo o que é a honra, o que é o princípio de ordem. Então, imagina cada princípio sendo um pilar e os seus filhos, desde os mais novos aos mais velhos, o seu cônjuge está alinhado nesse mesmo fundamento, nesse mesmo pilar, nós sabemos para onde ir. E não tendo isso, o contrário, olha só o que faz, tá? Todo mundo ficar perdido, sem referência. Onde que a gente seguir agora? Então, assim, aquilo lá, de tudo, você falou várias coisas que fazem muito sentido e que impactam muito. Mas imaginar um lar que é baseado, né? Olha só, imagina um lar que tem uma bandeira, tem um brasão da família, tem a sua Constituição, tem os seus princípios, tem o seu norte, e todo mundo está alinhado nisso. E quem que segura uma família dessa? Né? E é a base de tudo mesmo, né? Então, gratidão demais, Karine, sabe? 5 estrelas de diamante para você. E continua firme. Eu estou muito feliz de você estar com a gente. Sua energia é maravilhosa. Espero que dê certo você estar aqui no evento com a gente. E é só o começo, né? Continua esse transbordo aí com a gente, essa entrega. Você é muito bem-vinda. E eu tenho certeza que quem assistiu sua live vai ser impactado. Gratidão, Aurê. Wagner, tem só mais um... ainda tem mais 2 horas, né, o Newton? Aí eu vou deixar aqui o Wagner falar. Brincadeira. Vai, Wagner. Vamos lá. Muito bom. Eu vim de uma família, né? Na verdade, meu pai e minha mãe tiveram e construíram suas famílias, né? Aquele momento momentâneo. E um dos grandes desejos do meu coração era ter uma família, né? Que eu cresci no meio, vendo o meu pai construindo a sua família e vendo minha mãe construindo a sua família dela, e eu não sentindo pertencente à nomenclatura família. Mas o meu coração ardia muito isso, de ter uma família. E eu orei muito a Deus, né? Eu me converti com 16 anos, orei muito a Deus para que Deus me desse uma oportunidade de poder sentir isso, o que era ter família, sabe? Sentir o que é. E hoje, né? Tudo que você falou aqui é muito vivo para que a gente tenha um casamento próspero, né? Então, hoje eu estou casado já há 20 anos, né? Tenho uma filhinha de 16 anos, linda, maravilhosa, cara do pai, não sei o que acontece, né? É muito linda mesmo. Tenho uma mocinha de 3 anos e um menino de 9. E eu sou muito feliz por isso. Então, tem coisas que você falou, então nós somos aventureiros, eu e minha esposa, muito parceiros. Nós saímos do Rio Grande do Sul, andamos aí por 7 cidades em 7 anos, fazendo um projeto chamado Exploradores do Rei, impactando vidas, né? Que é um ministério que trabalha com igrejas. Eu não estou conseguindo te ouvir, será que eu desconectei aqui? Desconectei. Não, eu deixei mutado, Tá. porque eu quero Então, ouvir você. nós saímos 7 anos, nós investimos nesse ministério, né? Tanto é que esse ministério já está em cima, já está em Minas Gerais. Nós fomos um dos representantes do sul do Brasil aqui. Eu cuidei dos 3 estados, juntamente com a minha esposa. E foi 3 estados do sul, né? Que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tudo isso ela caminhou comigo muito, né? Então hoje não existe nada, né? Sem celular, todo mundo tem.
aqui, né, existe uma confiança muito grande nos nossos passos, que são coisas que foram construindo durante esses 20 anos, né? Então, história, como você falou, de defesas, né? Minha esposa me defende muito perante sua família, eu defendo muito ela perante a minha, e a gente vai construindo esse cenário aí de, sabe, de alicerce, a gente vai alicerçando, a gente vai solidificando uma união. Nós falamos muito assim, nós começamos sozinhos, vamos terminar sozinhos, né? Então, nós temos que permanecer junto, né? Mesmo que as coisas aconteçam e entender um ao outro. Então, o ponto que você colocou, para mim, Wagner, é extremamente positivo e extremamente real, tá? A questão é para que um casamento frutifique, ambos os lados têm que ter essa visão, né? De desejo de iniciar junto e terminar junto, né? Mesmo que os filhos somente são uma passagem, é um presente de Deus para que a gente possa, é nossa alegria, nossa herança, né? Tá bom? Só queria compartilhar com você isso. Deixa eu Ai, vencer. gratidão, gratidão. Que bom tá fazendo sentido, gente, porque ontem, quando eu ouvi esse negócio da mentira, e bateu muito assim, nossa, gente, quebrar esse princípio do respeito, né? Porque quando você mente, você está quebrando o princípio do respeito, de honrar a pessoa que você escolheu. E se a gente observar, quando há traição, a mulher é mais fácil. Quantas mulheres você conhece que já perdoam a traição? Quantos homens você conhece que já perdoam a traição? Verdade, Né? verdade. Quem ora pelo casamento? Quem mais ora pelo casamento? Nas conturbações, o homem ou a mulher? Quem que anda muitas vezes ajoelhada aí na madrugada? Pode olhar dentro da igreja, tem as campanhas. Quem é que adere às campanhas de oração? A mulher. O homem diz, ai meu Deus, vai de novo para a igreja, tem isso daqui. Nossa, só ora, só ora. Que bom que você tem uma mulher que ore. Esses dias aconteceu lá na feira, eu ajudo desde a pandemia, meu pai, como eu disse, é feirante, e aí a gente não deixou mais. Até falei, idade, mas sabe como é, né? Cabeça teimosa. Mas eu disse, pai, você não precisa mais desse negócio, e nós não vamos deixar mais. Meus irmãos assumiram e eu vou ajudar no sábado eles na feira. E aí o que aconteceu? Um senhor disse, nossa, Carinho, teve um acidente ali, que menina, foi Deus. Porque o carro não deu, o carro partiu no meio, o motor para um lado, e o homem saiu vivo. Só escoriações. Aí ele diz assim, ele tem muita sorte, isso é verdade, ele tem muita sorte de ter uma mulher ou uma mãe em casa orando por ele. Porque tenha certeza que uma mulher sempre vai estar orando pela sua família, quer seja a mãe, quer seja a esposa. Você tem uma intercessora dentro da sua casa. Quando você, sem honrar, já tem se honrando, meu filho. Aí vai ter um